Every time, try to keep it going. 100 songs in 100 weeks, what the fuck? Yo, how these dudes keep writing? Do they cheat or what? Nah, bitch, we just know how to get what we want. And we're good at what we do, cause it's never enough. I ain't playing anymore, I'ma shut the door, ignore all the fucking idiots, turn them into corpses. So sore from ripping on these vocal cords like swords cut deep. Então, pessoal, iniciando nossa aula, explicando essa aula 1, nós falamos bastante sobre o que nós iríamos ver durante o semestre na disciplina de desenho técnico, e agora vamos continuar o nosso estudo. Vamos falar um pouco dessa aula aí que traz as origens do desenho técnico. Então, esse é um dos principais personagens aí, as principais figuras que deu origem ao desenho técnico. Esse é o Gaspar Monge. Na época ele tinha uma técnica chamada geometria descritiva, que ele trabalhava muito com conseguir desenvolver projetos em 3 dimensões utilizando 2. Então ele criou a geometria descritiva em 1795, né? E para vocês terem noção, na época isso aí era um diferencial tecnológico, e que muitas vezes alguns governantes, né, meio que capturavam o Gaspar Monge para poder fazer os projetos que eles tinham em mente aí na época, né? Era tido como um diferencial competitivo entre as nações. Aí, em relação também a esse desenvolvimento, certo? Tem em 1490 ali, ó, a planta de elevação no álbum de desenhos da Livraria do Vaticano. Então, os primeiros traços de desenho técnico vieram dessa época aí. Vocês viram como as coisas aconteciam mais lentamente no passado, né? Então, 1490, Livraria do Vaticano, desenhado por Giuliano Sangallo. E 1795, Gaspar Monge, né, com a técnica dele de geometria descritiva. Então, o que nada mais é essa técnica de geometria descritiva, que na época, né, funcionava dessa forma e entendiam como um diferencial tecnológico, porque independente da pessoa que fosse montar algo em qualquer parte da Europa, lá do mundo, certo? Eles conseguiam repetir o projeto utilizando essa técnica. Então essa aí seria a base também do desenho técnico, a forma de tu conseguir, por meio de figuras em 2 dimensões, reproduzir máquinas, equipamentos, material bélico de forma igual, em diferentes locais, por diferentes artesãos, montadores ou o que fosse na época. Esse aqui é o diedro de Gaspar. Então, recapitulando, nós tínhamos falado na aula passada os lugares que o desenho técnico, as partes do diedro que o desenho técnico é desenvolvido no primeiro e no terceiro. No Brasil é no primeiro, Brasil, Alemanha, né? Inglaterra, Estados Unidos é no terceiro. Depois com o avanço das aulas, eu vou mostrar as diferenças entre esses 2 diedros. Mas eu quero que a gente foque mais sempre nesse primeiro diedro, que é onde nós desenvolvemos os desenhos aqui no Brasil. O segundo e o quarto diedro não são utilizados na prática de desenho técnico. Então, basicamente isso. Então, a gente tem o primeiro diedro, tem as suas características, e o terceiro diedro com as características parecidas, mas porém diferentes, né, na técnica de projeção. Então, continuando aqui, um dos principais aí, destaque é para ISO, certo? Os principais destaques aí para ISO, que é a International Organization for Standardization, né? Ela que na época, em função aí eu vou explicar para vocês assim, na história, né? Em função da geometria descritiva, ela ser muito ampla e poder ser feita de forma correta, porém diferente em relação a um projetista, em relação a outro, certo? Então, projetistas poderiam estar na mesma empresa, estariam desenhando de forma diferente e dentro das normas não vou falar que é norma, né? Mas dentro da técnica da geometria descritiva. Então isso aí
poderia estar causando problemas, certo? Porque ora algum trabalhador que recebesse essas informações poderia estar recebendo ela de forma diferente e ter interpretações diferentes daquele desenho. Então viu-se esse problema e se criou uma norma. A norma aqui, que desenvolveu esses pré-requisitos para desenho técnico, pegando as boas práticas e formatando algo que todo mundo levasse como padrão, foi a ISO. Certo? Então tem uma comissão técnica, TC10, né, que normalizou a forma de utilização da geometria descritiva. Então a gente vai falar muito como linguagem gráfica de engenharia e arquitetura, né? A gente vai chamar muito isso de linguagem gráfica. Assim como nós temos diferentes linguagens, né? Inglês, português, francês, espanhol, a gente tem uma linguagem, né? Né, que é de nível mundial, que é a linguagem gráfica chamada de desenho técnico. E até hoje ela é normatizada, e sempre que houver alguma alteração nessa norma, é a ISO que vai propor essa alteração e vai distribuir os novos padrões para todos os países ali, para poder atualizarem as suas normas. Aqui no Brasil é BNT. Aqui alguns exemplos, né, de projetos. A gente pode estar vendo aqui, ó, exemplos diversos aí, sistemas de montagem que a gente pode estar desenvolvendo, né? Aqui tem a lista de itens de sistemas de montagem, plantas baixas, né? Aqui eu acho que é um galpão, né? Plantas baixas de indústrias. Então tudo que nós trabalhamos de gráficos, diagramas, fluxogramas, né? Projetos, montagens, está dentro do guarda-chuva do desenho técnico, certo? Ele pode ser projetivo, que já tem uma nomenclatura técnica para nós, né? Ele pode ser projetivo e não projetivos. Eu vou falar também a diferença, mas basicamente projetivo a gente consegue pegar as dimensões e os aspectos, fielmente reproduzir essa peça ou construir um muro, uma casa através dele. Ou os não projetivos, são gráficos, diagramas, fluxogramas, né? Mapas mentais, que eles podem estar entrando como desenho técnico, tá? Dentro do guarda-chuva aqui do desenho técnico, mas em função da sua representatividade, de não ser projetiva, então não pode ser utilizado como informação final para a construção de alguma coisa. Então ainda falta alguns detalhes aí que o desenho técnico projetivo traz como diferencial. Falando da importância do desenho técnico, né? Também aqui, reforçando aquilo que a gente estava falando. Então, de novo, né? Ele é capaz de representar a posição exata, a forma, a dimensão, né? Formado por linhas, formado por números, por símbolos, por indicações escritas, normalizadas internacionalmente. Então o desenho técnico que nós vamos fazer aqui em Bento Gonçalves ou aqui no Sul é o mesmo desenho técnico que a gente vai fazer no norte do país, no centro-oeste, no Japão, na Inglaterra, na Alemanha, porque é uma linguagem gráfica universal, né? Usado em todas as engenharias, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, arquitetura, como eu falei para vocês, cursos de segurança do trabalho, né? Engenharia de alimentos, engenharia química. Então é a base, é uma das bases dessa parte técnica aí, do estudo da parte técnica. E aqui falando sobre a importância do desenho técnico, né? E aí tem algo importante aí, que sempre ele vai exigir, certo? Ele vai exigir um treinamento específico. Então, quem trabalha com desenho técnico sabe, né? Tem alguns cursos nas empresas em company ali que se chamam LEED de metrologia, né? Que é leitura e interpretação de textos, de desenhos e metrologia. Então, ele forma um par com a metrologia para poder desenvolver qualquer trabalho dentro da indústria, qualquer trabalho dentro da área civil, qualquer trabalho dentro da área de desenvolvimento de projetos. Então ele é a base aí da formação de projetos.
Então, o que era a importância, assim, que a gente, como eu estava falando lá da geometria descritiva, na época lá com o Gaspar Monge, né? Mesma coisa, eu consigo em 2 dimensões, eu vou conseguir ali em 2 dimensões, deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Então eu consigo em 2 dimensões informar para quem for desenvolver o produto, né? Quem for fazer a manufatura desse produto, através de 2 dimensões, símbolos, letras, números, eu consigo, por meio de 2 dimensões, indicar como seria a peça em 3 dimensões. Então, esse é o detalhe do desenho técnico. Então, vamos imaginar algo assim em relação ao desenho técnico, né? Digamos que se eu tiver algo para fazer, eu quero fazer uma peça lá que ela nem precisa ser com uma geometria muito complexa, e eu passo a seguinte informação para um funcionário ou para uma pessoa que é responsável pela fabricação de alguma peça dentro da empresa. Mas eu preciso de uma chapa de 300 milímetros por 200, retangular, com uma espessura de 3,4 milímetros, com um furo de 0,5 milímetros no centro dela e um rasgo de 15 por 22 do lado esquerdo centralizado, e depois eu preciso de alguns símbolos, né, em meia lua, a 12 milímetros da parte superior da chapa, 10 milímetros da parte inferior, da parte lateral, repetindo esse padrão até o fim, né? E na parte de baixo eu preciso de uma semicircunferência, que não seria uma meia-lua, mas uma semicircunferência, variável de um lado para o outro, com um diâmetro de 32,5 milímetros. Ok? Tu consegue fazer isso para mim? Depois pinta de preto epóxi. Olha como fica difícil, né? A gente conseguir passar essa informação. Aqui nesse vídeo está sendo gravado, talvez a gente volte o vídeo, né, e consiga entender melhor. Mas a parte verbal é muito difícil de passar. E também tem um detalhe que pode ocorrer. Desculpa. Pode se omitir informações. O óbvio pode ser não tão óbvio. De outra forma, né? Posso tirar uma fotografia, mas essa fotografia também, né? Ela vai mostrar coisas externas, detalhes externos, mas a parte interna fica difícil de informar. Além disso, mesmo quando for fazer uma fotografia, eu posso colocar uma latinha de Coca-Cola do lado de uma máquina, do lado de um projeto, até para poder ter noção da dimensão. Mas mesmo assim não vou ter detalhes, eu vou ter só uma impressão, né, dessa dimensão. Em algumas empresas que eu trabalhei e trabalho, né, é desenvolvido também modelos. E às vezes esse modelo um por um. Porém, dependendo da necessidade, há um custo muito elevado na fabricação desses modelos e ele pode não ser aprovado. Então é um problema também. Então a melhor solução que existe até hoje para resolver isso é o desenho técnico. Então a gente consegue, de uma forma, trazer as informações futuras para o presente e poder avaliá-las e mudar algo que a gente não acha legal, ou passar por processos de aprovação, né, aos responsáveis. Então, o que seria essa visão espacial, né? Será que essa nave aqui voando num planeta distante, né? Será que é isso? Não. A visão espacial é algo que todos nós temos. Alguns mais desenvolvidos, né? E outros menos desenvolvidos. Mas com exercícios, com desafios, né?
a gente consegue estar desenvolvendo essa visão espacial. E basicamente é perceber, né, mentalmente um 3D, né, um objeto em 3 dimensões, olhando um objeto, né, em 2 dimensões, olhando um desenho em 2 dimensões. É o sentimento da forma espacial sem estar vendo o objeto. Algumas pesquisas, elas nos remetem, né, e nos afirmam que as crianças, elas têm uma visão espacial bem mais desenvolvida que nós adultos, certo? Até teve uma experiência, né, que foi feito com advogados, engenheiros, e outros advogados, engenheiros, químicos, né, e crianças, para desenvolvimento de um projeto lá de montagem de uma torre de cartas ou, né, algo assim relacionado a isso. E quem conseguiu ter o melhor desempenho, claro, foram os engenheiros que já têm mais desenvolvido essa parte aí da percepção de espaço, percepção de estrutura. E em segundo lugar, por incrível que pareça, ficaram as crianças, né? Então o que os cientistas afirmam aí que ao longo da nossa vida a gente vai perdendo essa noção espacial, essa noção estrutural, que seria algo que está já desenvolvido dentro da nossa espécie. Porém, a gente consegue retomar com exercícios progressivos, né? Que nem fala assim, pode ser desenvolvido a partir de exercícios progressivos e sistematizados. Até eu abro um parênteses aqui, todos os exercícios que nós vamos fazer, hoje a gente tem uma atividade com exercícios, eles estão relacionados dessa forma. Os mais fáceis vêm do início, né? E aquilo que vocês vão fazer no início, vocês vão usar no próximo exercício. Então, vai se tendo aumento da dificuldade, porém, vocês conseguem utilizar aquilo que vocês aprenderam nos exercícios anteriores nos próximos exercícios. Então, sempre façam os exercícios começando pelo início. Nunca tentem pular um exercício, porque certamente vocês vão perder algum aprendizado que naquele exercício vai passar para vocês, que vocês vão estar usando no próximo exercício. Então, continuando aqui o nosso estudo, né? Aonde está empregado aí o desenho técnico? Então, como eu já falei na aula anterior, está em tudo, né? Em qualquer empresa, em qualquer ramo, qualquer atividade, sempre vai precisar estar a empresa ou essa atividade, né? Seja ela governamental ou não, ou privada, certo? Ela vai sempre, uma hora ou outra, depender do desenho técnico. Certo? Sempre vai depender disso. E também, né, basicamente, o ensino de desenho técnico, ele está relacionado com qualquer atividade de formação, de qualquer curso de graduação técnico, né, que nós podemos estar desenvolvendo. Que nós podemos estar desenvolvendo ao longo da nossa vida aí, em busca de conhecimento técnico. Então, como eu estava falando, né, além do aspecto de linguagem gráfica, ele também a gente consegue através do desenho, né, discutir tecnicamente com os nossos pares, que são técnicos que estão estudando ou que têm algo a acrescentar dentro de um projeto que a gente pode estar inserido. Então, por meio desse desenho, antes dele ser aprovado, eu consigo estar discutindo alternativas, né, que a gente pode estar trabalhando antes de começar a montagem de um determinado produto. Então isso aí é um ganho muito significativo aí para o desenvolvimento de qualquer projeto. Aqui no Brasil, que nem eu já tinha adiantado, a gente tem a ABNT,
Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Já tinha dito que para vocês que ela é uma entidade que ela não é do governo, ela é privada e ela que detém, ela que faz o gerenciamento das normas. Depois vocês podem até entrar lá no site da BNT. Nós temos aqui na FTech também, se vocês entrarem no portal ali, tem um link com um login e senha, e a gente tem acesso a algumas normas que a gente pode estar verificando com o login da FTech. É até um exercício bom para vocês fazerem ali para poderem, né, ter mais contato com essas normas. Aqui no Brasil, né, ela iniciou lá em 1940, né, e é válida em todo o território nacional. E ela está em conformidade com a ISO. Então a ISO, né, como seria a mantenedora, algumas normas, elas, conforme que nem desenho técnico, são idealizadas pela ISO, né, junto com o seu corpo técnico, pode ser formado até por agentes da BNT. E depois elas, de formatado, de normatizado, são divulgadas para as outras demais entidades como novos padrões. E aqui a gente tem também vários corpos técnicos responsáveis também por esse gerenciamento aí da obtenção das normas, o Inmetro. Então ele ajuda muito nessa confecção e tem bastante responsabilidade em cima dessas normalizações. Então a norma geral aqui para desenho técnico, né, que é a antiga NB8, hoje é NBR 5984. Isso aí vocês conseguem ter acesso, né, na net. E aqui falando sobre outras normas, né, a 10647, né, como norma geral, ela vai falar sobre os termos empregados. Então é bem importante a gente, né, ao longo do nosso aprendizado, entender os termos, né. Então ela vai designar o termo certo, né, não é algo que sai da nossa mente ou que a gente ouviu falar, não. São termos, né, fala sobre esboço, fala sobre desenho preliminar, fala sobre desenho de detalhes, fala sobre desenhos à mão livre, utilizando o computador. Então aqui tem todos os termos empregados no desenho técnico. Agora alguns exemplos aí de normas. A 10068 fala sobre layout, né, as dimensões da folha. Depois nós vamos aprender esses detalhes. Nós vamos ver ali que a folha ela pode ser A4, A3, A2, A1, A0. E tem posições, né, sugeridas ou indicadas para a colocação dos desenhos, das informações numéricas, técnicas, né? Olha aqui, espaço para desenho, espaço para texto, aqui a 10582, ó, legenda, né? O que tem que conter cada parte, como dobram as folhas, né? A NBR 3142, depois a gente vai ver com mais detalhes. Isso aqui só estou mostrando um briefing aqui, né? Só estou mostrando algumas informações que a gente vai ver ao longo da disciplina, tá? Todas as folhas, para adiantar para vocês, aí, todas as folhas, para facilitar a fixação em pastas, né? Ela é dobrada em A4, então tem um sistema de dobragem. Nós vamos aprender isso também. Tem um sistema de dobragem ali que todas elas são transformadas no A4. Aí vocês podem perguntar, mas professor, hoje em dia não é tudo digital? Sim, grande parte dos países já tem os seus desenhos de forma digital, porém precisa ter um nível de maturidade boa e de credibilidade boa do sistema para que não ocorra alterações nos projetos, né, depois de eles serem entregues para os órgãos responsáveis. Então o papel hoje em dia ainda é muito utilizado em função disso. Eu garanto, tem um carimbo, tem uma assinatura, eu garanto que aquela versão é a versão original e não foi alterada durante o processo. Então já tem a norma 8402, que fala sobre os tipos de caracteres para escrita, maiúsculos, minúsculos, então tem uma relação entre eles, só que a gente vai aprender também. E aqui traz também, pessoal, um apanhado aí que eu fiz uma pesquisa, né, e vi sobre normas de desenho. Eu tenho a maior parte delas, de forma educacional, eu posso estar passando para vocês, tá?
Mas é importante sempre ver as normas atualizadas lá no site da BNT. Lá elas estão sendo atualizadas constantemente. Ok, pessoal? Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Hoje às noites, na terça às noites, que é a nossa aula, eu vou estar conversando com vocês em relação a essa parte da aula, e eu vou estar passando tarefas para vocês desenvolverem ao longo da semana e ao longo dessa noite. Então agradeço vocês terem assistido o vídeo e peço que estudem essa parte aqui, é bem importante para o início das atividades, ok?